Olá, eu sou o Luiz Dalacqua. Boa noite, eu sou Yanitza Campos. Este é o Intervalo da Hora, informativo semanal elaborado pelos alunos de jornalismo da FPJ. Na edição de hoje, falaremos sobre um dos principais espaços da faculdade, a biblioteca, e sobre a visita do MEC para avaliação no curso de Comunicação Social. Vamos ver também uma entrevista sobre cinema com a professora Zuleika Bueno e a agenda cultural com Luciano Rodrigues, além de outras notícias. Até daqui a pouco. Confira agora a agenda cultural com Luciano Rodrigues. E já está em cartaz, desde o dia 7 desse mês, a produção nacional O Coronel e o Lobisomem. Narrado em primeira pessoa, o filme conta a história de Ponciano de Azevedo Furtado, que tem de convencer a todos que Pernambuco Nogueira, seu irmão de criação, é um lobisomem. Baseado no excelente livro de José Cândido de Carvalho, conta com Diogo Vilela, Celton Mello e Ana Paula Arósio no elenco. Apesar do filme ter sido classificado pela crítica como mais lento que o Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, ambos de Guel Arraes, que assina o roteiro, ele também é considerado mais literário, com diálogos mais preparados. Já os efeitos especiais merecem um destaque à parte, que mostra que o cinema nacional está em expansão. Agora vocês verão uma entrevista com a professora Zuleika Bueno, mestre em Sociologia e doutoranda em Cinema Juvenil Brasileiro nos anos 80. Nesta entrevista, ela fala um pouco sobre o cinema contemporâneo. Zuleika, quais são as principais características do cinema brasileiro hoje? A gente pode ver como uma característica importante é a questão da tecnologia, a preocupação com a técnica e de criar uma qualidade bem apurada dos trabalhos. Uma outra característica importante é a aproximação com a televisão, que a gente vê, por exemplo, na associação da Globo com produtores cinematográficos. Tem uma característica importante também na produção, que é recuperar uma tradição de gênero já existente no cinema brasileiro, como a comédia urbana, ou então um filme ligado a questões de violência e da periferia. E uma última característica que começa a aparecer nesses últimos trabalhos é a busca da internacionalização, que a gente vê no diretor como o Fernando Meirelles ou então o Walter Salles. E qual a aceitação desse cinema junto ao público? Esse cinema ele tem boa aceitação. Aliás, o cinema brasileiro em geral, ele quando é bem divulgado, ele atrai um público bastante considerável para salas de cinema. A questão realmente é uma questão de marketing, de publicidade. Hoje a gente consegue com várias produções atingir um número bastante importante de pessoas que vão até as salas para assistir essas produções recentes. Então você recomendaria dessa nova safra quais filmes? Eu recomendaria principalmente para quem vai numa locadora tentar assistir os filmes que nem sempre entram em grande circuito. E estão disponíveis em DVD, em vídeo, como o Amarelo Manga, que é uma produção de Pernambuco. Filmes mais de uma linguagem alternativa, como Contra Todos, que é feito em câmera digital. Tem uma produção de gênero também interessante no policial com Beto Brant, O Invasor. E depois tem as comédias, uma comédia recente muito boa é o Narradores de Javé, que é com o José Dumont. É uma comédia bastante interessante e dá para se divertir com a família. Muito obrigado, professora Zuleika, pela entrevista. E segue agora com você, Yanitza. A Central de Estágios da faculdade traz oportunidades de emprego para todas as áreas. Coordenada pela professora Rosângela de Sordi Afonso, a Central de Estágios conta com mais de 800 empresas credenciadas para oferecer oportunidades para alunos de todas as áreas da faculdade. O estágio é uma maneira dos nossos alunos complementarem o seu aprendizado, de experimentarem na prática aquilo que já foi visto em sala de aula, na teoria. É a iniciação de uma profissão. O estágio tem essa função, de iniciar um novo profissional dentro de indústrias, no comércio e empresas que trabalhem com a sua área de estudo. O que é um estágio curricular? Nós temos, em alguns cursos, o estágio como uma disciplina da matriz curricular. Então, ele tem um semestre certo, onde deve ser desenvolvido, existe um programa, uma agenda que ele vai ter que respeitar no desenvolvimento desse estágio.
Além disso, ele vai ter um supervisor de estágio aqui na escola e um orientador externo que vão trabalhar em conjunto desenvolvendo um projeto de estágio que o próprio aluno elaborou. Mas o estágio não curricular, ele pode acontecer em qualquer curso, mesmo fora do período estabelecido para os estágios curriculares. E ele sempre vem para enriquecer o currículo do aluno, porque na realidade o aluno recém-formado, o que ele tem? Ele tem os estágios, aquilo que ajudou na formação daquele profissional. Os estágios são disponibilizados semanalmente no endereço eletrônico e no mural de estágios da faculdade. Para que as empresas possam se credenciar, é só entrar no site www.politecnica.br e seguir as instruções. A Faculdade Politécnica forma sua primeira turma de Publicidade e Propaganda neste ano. Todo ano, as faculdades lançam no mercado de trabalho dezenas de profissionais. Neste ano, a Faculdade Politécnica vai formar sua primeira turma de Publicidade e Propaganda. Apesar da crise, o mercado é muito disputado entre agências, anunciantes e os veículos de comunicação. São Paulo é o centro dos grandes negócios, como explica o publicitário Eduardo Souza. São Paulo é o centro dos negócios de propaganda e talvez o grande centro de negócios do país, né? Muito mais do que o Rio. À frente do Rio a gente tem Belo Horizonte, que é à frente do Rio, e até outros estados, outras capitais, né? Mas São Paulo é disparado o maior mercado publicitário. Que conselho você daria para quem está prestes a entrar no mercado, já que esse mercado é tão concorrido? Usar a criatividade, não ter medo, ser inovador, ser persistente, estudar bastante, ler bastante, viver bastante, enfim, uma série de coisas em excesso. Em excesso que eu digo tudo não pode ficar acomodado. A gente tem que, se todo mundo está lendo 10 livros por mês, a gente tem que ler 20. Se as pessoas criam 10 frases por mês, a gente tem que criar 20, ou seja, a gente tem que se dedicar. Então eu acho que hoje, dedicação, persistência, criatividade é fundamental hoje em dia. Os alunos Luiz Fernando e Dene Eduardo estão cursando o último ano do curso de Publicidade e Propaganda e esperam com ansiedade o final do curso para ingressarem no mercado de trabalho. Qual a sua expectativa para entrar nesse mercado tão concorrido que é da publicidade e propaganda? Olha, eu acredito que o mercado, ele depende muito do profissional. Quando o profissional ele tem uma responsabilidade e ele veste a camisa, eu acredito que é esse profissional que a empresa gostaria de ter do lado. Eu tenho muita sorte que eu já estou trabalhando na área, já faz 2 anos que passei 2 anos de estágio, hoje já tenho quase 1 ano de efetivado, mas é isso que eu acredito que o mercado depende muito do profissional. E o profissional que veste a camisa da empresa e que tem vontade de trabalhar é esse que eles querem do lado deles, como no quadro de funcionários. Qual a sua expectativa no mercado publicitário, já que você se forma no final do ano de 2005? Bom, a minha expectativa é boa, eu já estou na área aí, eu estou trabalhando, estou fazendo estágio agora, né? Comecei há alguns meses. Minha expectativa por enquanto é boa, acho que depende muito da pessoa que está fazendo estágio, que está trabalhando, depende da vontade da pessoa estar fazendo, está se envolvendo no mercado, está querendo fazer, querendo participar, e a expectativa é boa. Para mim, a meu ver, assim, é boa. Eu acredito que o mercado está se abrindo, existem campos fechando, campos se abrindo, mas o campo da comunicação é muito grande, é bem aberto, bem amplo, dá para todo mundo trabalhar tranquilo. Parte da estrutura essencial para o funcionamento da FPJ, a biblioteca é um dos espaços mais requisitados pelos alunos. A Faculdade Politécnica de Jundiaí conta com uma ampla biblioteca. O espaço disponibiliza microcomputadores, sala de vídeo e sala de estudo. Atualmente, cerca de 200 alunos frequentam por dia o local, que oferece livros de títulos variados para os 10 cursos da instituição. Aproximadamente quantos livros há na faculdade e quantos periódicos são assinados? Em média, uns 12.000 livros e uns 60 periódicos. Alunos de quais os cursos procuram mais a biblioteca? São os cursos de administração e os cursos de engenharia. Ademir é o aluno do curso de engenharia de produção que frequenta diariamente a biblioteca. Quais a dependência da biblioteca que mais utiliza? As dependências, as mesas de estudo. Na sua opinião, o que poderia estar fazendo para melhorar esse serviço?
para melhorar, talvez ter mais salas individuais de estudo. Tem poucas, sempre está lotada. Às vezes não acha, quando quer fechar um grupo para poder conversar um pouco mais alto, coisa e tal, atrapalha aqui. Então as salas sempre estão lotadas. É um ponto, talvez, de melhoria. Com a aprovação dos novos cursos pelo MEC, a faculdade prevê a aquisição de mais livros para complementar o seu acervo. Apenas lembrando, o prazo de entrega é de 7 dias e a multa por atraso é de R$ 2 diários. Boa noite e até semana que vem. Boa noite.